Inclusive, eu escrevi um texto do luto à luta. Que eu Já achei era muito hora de bacana. você voltar a lutar. Você achou bacana o texto? Né? Muito bom, muito criativo, muito bacana mesmo, até porque você conhece um pouco da nossa realidade, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, eu não vou te dizer que você sente a falta da Ismênia, diferentemente de uma outra pessoa que tivesse perdido a irmã, mas a forma com que vocês se relacionam, vamos dizer assim, familiarmente, aquela questão de tomar café todos os dias, todo mundo juntos, você De deve nunca sentir perder uma uma falta da oportunidade, sua irmã. de nunca perder uma oportunidade de dizer eu te amo, entendeu? Antes o nosso convívio era esse, né? Jonas, esse ano de 2023 foi um ano que começou meio difícil pra gente, né? Nós tivemos um momento Você disse para os Alencar? Pros Alencar, né? Meu pai teve um problema sério de saúde. Meu pai foi fazer um exame de rotina de esteira, da esteira mesmo ele saiu direto para São Paulo, porque ele estava com 3 pontes safena, né, e uma mamária, estava com mais de 90% de obstrução. Então foi aquela tensão, né? E por a gente lá em casa é o seguinte, quando um adoece, os outros adoecem por tabela, né? A gente já ali parou todo mundo, cuidamos em organizar a viagem para São Paulo, levamos 2 médicos com meu pai, mas naquela tensão, meu Deus, como vai dar certo, não vai? Mas sempre entregando para Deus, né? Acima de tudo, entregando para Deus. Fomos para São Paulo, passamos 17 dias em São Paulo, né? Fez toda a cirurgia no HCO, com o papa da medicina na questão do coração, que é aquele doutor Fábio Jatene, que é filho do Adib Jatene, do finado Adib Jatene. Os caras aqui são show, mas com a intervenção de Deus sempre, né? Deu certo. E aí, 17 dias após, a gente voltou para Caxias. E eu lembro que eu vinha com meu sobrinho, o Apolo Neto, né? A gente vinha, choramos um pouco dentro do avião, dizendo, olha, rapaz, deu certo, a gente cumpriu a missão. A gente fez tudo o que era para fazer e Deus pôs a mão e está ali meu pai na frente no avião ali dormindo. Meu pai vinha dormindo no avião, né? Olha, né, a tranquilidade do meu pai, enfim. A coisa aconteceu dessa forma, mas a gente fez todo o protocolo aqui na Terra aqui, confiamos em Deus e deu certo, né? Pensando que a missão a gente tinha vencido, né? Quando na verdade poucos dias depois vinha uma que a gente não teve condições de vencer, né? A minha irmã teve uma infecção urinária que foi feito um exame de uma tomografia e detectou uma pedra no rins, mas ela tem um exame lá que ela deu repetidas infecções urinárias, né? E que criou-se uma bactéria muito forte, que essa bactéria se manifestou e o sistema imunológico dela não respondeu. E eu estava conversando há pouco, dizendo que até um nefrologista, um dos mais experientes, que é o Dr. Avelar, lá em Teresina, ele me disse que em 30 anos de nefrologia ele não tinha visto ainda uma bactéria, um sistema imunológico não responder da forma que minha irmã não respondeu. Infelizmente, 40 horas depois dessa infecção, minha irmã veio a óbito, né? E isso foi um desastre para a gente, porque eu confesso que por ter sido a primeira pessoa que morreu dentro da nossa casa, assim, a gente não tem nenhum preparo para isso, né? E aí começamos a lidar com esse luto, com essas etapas, né? Mas sempre procurando a Deus. Eu digo que eu nunca me revoltei com Deus, porque às vezes eu me perguntava por que a mais nova, por que a Ismênia que não tinha nenhuma comorbidade, por que não outra pessoa, mas aí a gente deixei de fazer essa pergunta, por quê? Até porque ninguém tem a capacidade de julgar Deus, né? E hoje eu entendo que tudo está lá em cima escrito. A gente tem o dia de morrer, o dia de fazer a passagem, e a gente aqui não é nada, né? Tem apenas, eu acho que a pessoa inteligente ele tem que encostar perto de Deus, para que ele tenha uma passagem tranquila, como a minha irmã teve. Hoje aqui eu estou falando duro, hoje até prometi que eu não vou chorar, porque nós tivemos muitos ensinamentos mesmo. E aqui na Terra, Jonas, sobrou o que a gente tem de mais valioso, que é a família, né? Hoje a gente, como sempre, a gente está tirando esse luto, se escorando um no outro, né? Estamos tentando dar a força um para o outro, mas cada dia que passa são os momentos, são as datas. Assim, foi um ano, está sendo um ano muito difícil, mas eu espero que isso tenha passado esse primeiro momento, né? E nós começamos a aprender a conviver sem ela, porque, volto a dizer, não é fácil, não é fácil. Mas dentre as coisas que aconteceu, Jonas, tem uma das coisas que nos conforta a nossa família, que hoje eu tenho assim o orgulho de estar no teu programa, porque eu sei que tem muitas pessoas assistindo, e eu queria levar essa mensagem. A minha irmã faleceu e nós não ficamos devendo nada um para o outro, nada, absolutamente nada.
Nós nunca perdemos a oportunidade de dizer que eu te amo, nós nunca perdemos a oportunidade de se abraçar, de tomar café, de almoçarmos, de rezarmos junto. Minha irmã, antes de falecer, passou mais de 1 hora orando, rezando, pedindo para Deus antes de entubar, né? E a gente leva essa mensagem para aquelas pessoas, pô, às vezes você vê um irmão brigado com outro, um pai que está ali intrigado de um filho. Hoje eu diria assim, se eu estivesse de frente a essas pessoas, como eu estou agora aqui perante o teu podcast, eu diria, seja maior do que essa situação. Vá lá, perdoe, beije, ame, porque amanhã você não vai ter essa pessoa para abraçar, e para beijar e para amar. E aí vai ser olhar para trás e se arrepender. Esse arrependimento nós não temos, mas temos essa lição, né? De que a gente tem que viver hoje, a gente tem que amar. Hoje eu só tenho tempo, Jonas, para amar os meus, para cuidar da minha família, para ser mais amigo do que o que eu sou dos meus amigos, entendeu? De tentar fazer o bem mais do que o que a gente já faz, a gente procura ajudar dentro das nossas possibilidades, cara. Mas assim, enfim, ser um cara muito mais humano do que o que eu era, porque a vida é muito rápida, meu irmão. Quando você pensa que não, a coisa passou e aí você já não tem mais como voltar atrás. Então a gente tem esses ensinamentos, tem esse conforto da gente não ter tido nunca na vida uma briga, nunca brigamos. Aí fica a saudade, aí fica essa coisa que vem, que aperta a gente, que a gente não sabe onde é que está doendo. Quando a alma dói, né, a gente não detecta aqui qual é o ponto. E fica aí essa boa lembrança. Mas eu quero dizer que eu aceito, claro, só tenho essa opção de aceitar e dizer que minha família continua sendo meu porto seguro. Eu amo todos. Meu pai enfrentou barras que você não tem ideia. Minha mãe, você não sabe o que é enterrar um filho, moço. É uma coisa fora do comum, né? Meus irmãos que choram todo dia, meus cunhados, a cunhada, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos. A gente tá, se você diz que a gente é uma família unida, pode botar aí que hoje a gente está 10 vezes mais unida, né? É aqui o meu irmão Vinícius, que foi uma pessoa que se aproximou muito da gente, que uma das milhares de coisas boas que a Ismênia fez, Jonas, eu não sei se tu sabe, foi o Vinícius que colocou, minha irmã foi que colocou o Vinícius lá dentro de casa, né? Olha, minha mãe, a gente tem que resolver isso aqui. Minha mãe, claro, por razões óbvias, não aceitava, mas que hoje ele engrandece mais a nossa família, já está dentro do nosso convívio, né?